Graça e paz a todos. Estamos para mais uma live do meio-dia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Nós temos estudado em série. Nós temos todo meio-dia estudado a palavra de Deus com assuntos por assuntos. Nós temos já estudado a palavra de Deus nas cartas do Apocalipse, o fruto do Espírito, a fé, a contemporaneidade da fé nos nossos dias, né, da fé do Novo Testamento, desculpe. Nós estamos estudando agora a doutrina do Espírito Santo, então nós temos estudado em série, de segunda a sexta, às 12 horas, você é nosso convidado. Compartilhe nas suas redes sociais, divida conosco, né, esta tarefa de compartilhar, de levar a mensagem de Deus para as pessoas, né? Então, de segunda a sexta, ao meio-dia, né, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, no máximo meio-dia e 15, nós estamos entrando com a palavra do Senhor nosso Deus, e nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vimos na sexta-feira nós vimos sobre o Espírito Santo na sexta-feira. E o que nós já vimos até aqui? Nós já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa porque possui os atributos da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Nós vimos que ele tem intelecto, ele sabe as profundezas de Deus, ele tem emoção, não entristeçais o Espírito Santo. Nós vimos que ele tem vontade, ele distribui os dons como quer. Nós vimos que o Espírito Santo recebe pronomes na Bíblia, ele chama-se a si mesmo de eu, vá Pedro, não temendo eu os enviei. Jesus diz, quando ele vier. Nós vimos que o Espírito Santo sofre ações pessoais. É possível mentir, entristecer, resistir, extinguir, blasfemar, etc. E nós estamos vendo agora que o Espírito Santo pratica ações pessoais. Então, todos os dias de segunda a sexta, nós estamos com esse desejo de edificar o povo de Deus e, juntamente com essa edificação, levar a palavra do Senhor nosso Deus para aqueles que ainda não se converteram. Então nós temos qual é o nosso objetivo. Eu tenho percebido nesses longos anos que tenho ministrado ensinamentos, né, que tenho trabalhado como professor, eu tenho percebido que muitas vezes, tanto no secular quanto no religioso, teológico, nós temos visto que o ensino muitas vezes é apenas um ensino acadêmico, e esse ensino acadêmico é apenas teórico. Não se diz o porquê ou para que a pessoa está estudando e como é que ela vai utilizar aquele conteúdo na prática. Na minha primeira formação acadêmica, eu tive a oportunidade de ser o orador, e a minha oratória foi sobre como utilizar o conhecimento adquirido, porque desde aquela época eu já me preocupava com isso. Então nós estamos utilizando o estudo da palavra de Deus com o seguinte método: interpretando academicamente, interpretando o que o texto quer dizer, o texto dentro do seu contexto, não apenas um texto pensado e usado para dar base àquilo que nós queremos dizer, porque eu tenho percebido essa carência de uma teologia exegética que preceda a teologia dogmática ou sistemática. E nós estamos estudando também como colocar isso, como aplicar isso
na prática, no nosso dia a dia, no nosso ministério, na igreja, no trabalho, em todas as áreas da nossa convivência, em como aplicar esse conhecimento adquirido. Então nós vimos que o Espírito Santo guia. Nós ontem estudamos sobre o Espírito Santo guia. Então ele nos guia. E hoje nós vamos ver que ele intercede. Em Romanos 8, 26, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8 e versículo 26, que nós vamos ver hoje sobre a intercessão do Espírito Santo. Romanos 8, e 26, nós vamos ler a palavra de Deus. Também, semelhantemente, nos assiste, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E hoje nós vamos ver, quando a gente estuda sobre ações praticadas, nós já vimos que ele guia. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo intercede. Ele fica no meio entre nós e Deus. Ele age também como um mediador, no sentido da oração. Então diz assim, e da mesma maneira, na tradução da ARA, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo é uma pessoa que intercede por nós. E esse verbo interceder é hiperetikano. É um verbo longo, né? Hiperetikano, certo? Significa interceder em favor de alguém. Na chave linguística do Novo Testamento diz assim, é uma palavra que denota a libertação por alguém que acontece sobre aquele que está em perigo. Só um ser pessoal pode interceder pelo outro. Então a ideia é que alguém está em perigo. E aí o Espírito Santo intercede por esta pessoa. Então o que diz o texto? O texto diz, e da mesma maneira, certo? Se diz e da mesma maneira, eu tenho que saber o que ele está falando antes, certo? Para que eu possa interpretar o texto dentro do seu contexto, certo? Então o texto é de Romanos, onde Paulo fala de 3 gemidos. Onde Paulo fala que a criação geme, onde Paulo fala que nós estamos gemendo, nós que temos as primícias do Espírito, e ele fala que o Espírito está gemendo pela igreja. Então esse é o contexto do texto. São os 3 gemidos estabelecidos por Paulo. Então Paulo fala que a criação está gemendo, porque ela ficou debaixo de maldição. Nossa ideia de redenção muitas vezes é uma redenção limitada, e muitas vezes a nossa escatologia
é apenas uma escatologia pessoal e não uma escatologia também avançada, que lide não apenas com a salvação do ser humano, não apenas com a transformação do seu corpo, mas com a transformação de tudo, né? Uma visão mais ampliada, com o horizonte alargado. Então Paulo vem dizendo, a partir do versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, toda a criação geme, e essa expressão dores de parto é muito usada na Escritura para dizer que antes de uma bênção vem um sofrimento. E que essa bênção posterior é tão maravilhosa que faz nos esquecer o sofrimento que passamos para alcançá-la. Ontem nós falamos sobre as dores do Messias, na escola bíblica dominical, online. E agora nós estamos vendo que, porque sabemos, diz Paulo, que toda a criação geme por causa da maldição impetrada pelo pecado, né, que entrou sobre a terra. E está juntamente com dores de parto até agora. Então Paulo faz a metáfora da mulher sofrendo. Ele diz que a criação, todo o universo, está como uma mulher de parto, sofrendo as dores, esperando o nascimento. E o nascimento aqui é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, e não somente ela. Ele diz, essa dor, esse sofrimento, essa tribulação, não se limita à criação. Deus abençoe. Hoje eu nem disse o dia, né? Hoje nós estamos no dia 21/9, né? Próximo mês é meu aniversário, né? Dia 21 de outubro. Então, nós estamos hoje no dia 21/9 de 2020. Hoje, uma segunda-feira, uma ótima semana, né? Ontem, se você não assistiu a pregação de ontem à noite, sugiro que você assista e peço que compartilhe. Vamos compartilhar. Ontem eu pedi para compartilhar, mas pouca gente compartilhou. Mas eu sou paciente, eu tenho esperança, né? Então Paulo diz assim, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Ele diz, até o cristão que tem as primícias do Espírito geme em seu coração, sofre, porque esse estado de coisas não é o estado de coisas que Deus fez, que Deus criou. Então sofre a criação e sofre a humanidade redimida, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Ele diz, também gememos em nós mesmos. Gememos interiormente. Não há ninguém nesse mundo que não esteja sofrendo, que não esteja desgostoso, que não esteja esperançoso de um mundo melhor. Que não esteja sofrendo, que não esteja dizendo assim, quanta doença, quanto envelhecimento, quanta falta, quanto absurdo, quanta corrupção. Um mundo que tem enchente, que tem seca, um mundo que por causa da maldição está difícil, um mundo que tem pandemia. Então nós estamos gemendo também. Então Paulo diz que a natureza geme, Os estudiosos dizem que dentro de pouco tempo vai haver mais plástico e lixo nos oceanos do que peixe.
E aí ele diz, e nós também gememos em nós mesmos. Então há um gemido dentro de nós, há um clamor por libertação. A natureza clama, pedindo socorro, só que o homem é incapaz de fazer alguma coisa. Tem sido feito, para não ser injusto, pontualmente, mas por pessoas e não por aqueles que deveriam fazer. Mas Paulo vai além e diz, olha, não somente a natureza está gemendo, mas nós estamos clamando por libertação, nós estamos clamando internamente, nós estamos almejando, sonhando, desejando que esta mudança, Davi, meu grande amigo, parceiro, amigo de tantos anos, ai, meu amigo, lá se vão 30 e tantos anos, 33 anos, mais precisamente, de amizade. Deus te abençoe, meu irmão. Você é a sua menina, a irmã Cislene. Deus abençoe, Cislene. Então ele diz assim, porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Então a criação sonha com a vinda de Jesus Cristo. E não somente ela, ele diz, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele diz que todos nós gememos porque nós estamos esperando a adoção. Aí ele diz, o que é que eu quero dizer com adoção? Não é adoção no sentido de que nós fomos adotados por Deus como filhos no início da salvação. Mas a adoção aqui é no final, é já na glorificação. É a adoção no sentido de receber um novo corpo que não envelhece, um novo corpo que não adoece, um novo corpo que não se corrompe. E aí ele diz que esse nosso corpo, nós estamos clamando por essa nova era, por esse novo tempo. E quando nós falamos nova era, nós estamos falando da era do Messias, e não da nova era proposta pela sociedade. E aí ele diz, esperando o novo corpo. Aí, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Ele diz, porque nós somos salvos em esperança. Como é isso? A salvação, ela tem 3 tempos. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Isso é o que se chama de justificação. No presente, nós estamos sendo salvos do poder, da influência, da penetração do pecado. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado pela glorificação. No presente, nós estamos sendo salvos pela santificação. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Então, ele diz, olha, nós já fomos salvos no perdão do pecado. A primeira parte já foi realizada. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado pela santificação. E esperamos o complemento, o toque final de Deus, que é essa transformação do nosso corpo, onde a salvação estará completa, terminada, acabada, onde não haverá mais dor, porque hoje nós somos salvos do pecado. Mas nós não fomos salvos da doença, nós não fomos salvos ainda da morte, nós não fomos salvos ainda da dor, do sofrimento, da perseguição. Então tudo isso ainda nos acomete, tudo isso ainda hoje, nós não fomos salvos da tentação, nós não fomos salvos de cair no pecado, tudo isso ainda hoje nos ataca, então nós estamos sendo salvos dessas coisas. Mas quando Jesus vier e nos der um corpo glorioso, então a nossa salvação
terá sido completada, concluída, acabada. E aí não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, porque todas as primeiras coisas são passadas. Então Paulo diz, porque em esperança somos salvos, porque enquanto estamos aqui, estamos aguardando, esperando, almejando, sonhando, desejando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha para completar tão grande salvação. E é por isso que Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então, em esperança nós somos salvos. A nossa esperança é a complementação, é o término da salvação, é o chegar no final. Ontem eu disse que Jesus está na porta esperando pelo vencedor. E ele diz assim, ora, a esperança que se vê não é esperança. Ora, se nós já víssemos o céu, se nós já víssemos o Senhor Jesus, já não seria mais esperança. A nossa esperança já teria se transformado em realidade. Ele diz, porque o que alguém vê, como esperará? Ele diz, se nós víssemos, já tínhamos chegado lá. Não estaríamos mais esperando, mas já teríamos alcançado. Ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então ele diz com paciência, ele diz, e desde ontem que Deus tem colocado no meu coração esta palavra, aguarde, não desanime. Parece que há muitas pessoas que estão me ouvindo nesta hora por uma das redes sociais. É você que está me ouvindo, que está cansado, que está atribulado, que tem sofrido, que o gemer faz parte do seu cotidiano. Você que pensa que, rapaz, parece que a vida desabou, parece que tudo... Eu estou cansado, pastor. Eu quero te dizer, vá em frente. Não desanime, não desperdice, não jogue fora tudo que você já conquistou em Cristo. Vai em frente, porque Paulo diz assim, mas se esperamos o que não vemos, você está dizendo, pastor, eu olho para um lado, eu olho para outro e eu não vejo nada mudar. Eu estou vendo a coisa piorar. Paulo diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aquele Jesus que eu disse ontem, que Pedro diz, o qual não tendo visto, o amais. E tendo crido, exultais com alegria inefável. Então, nós estamos esperando. Todo o segredo está na vinda de Jesus Cristo. Por isso é que ela é a bendita esperança do cristão. Porque a vinda de Jesus trará consigo a libertação da natureza, a libertação da criação, a libertação do nosso corpo, a transformação em um corpo glorioso, a ausência da dor, a ausência da tribulação, a ausência do gemer. E eu imagino que Deus não permite que o sofrimento desapareça das nossas vidas, porque ele faz a comparação da mulher com dores de parto. Porque o sofrimento tem em si algo terapêutico, algo que trata o nosso ser, algo que modela o nosso caráter. Porque na ausência do sofrimento, quando tudo vai bem, a nossa tendência é a acomodação. É ficar na nossa zona de conforto. E aí a gente não ora, não lê, não pensa no próximo. Mas quando a situação aperta, quando vem a dor, quando vem o gemer, quando vem o mal, quando vem o problema, aí nós despertamos para buscar a Deus, para ler as Escrituras, para nos importar com o próximo, para fazer promessas a Deus e dizer, Pai, eu vou mudar.
para repensar a nossa vida, para sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes Deus permite que o sofrimento venha para nos sacudir, para nos balançar, para nos acordar, para nos tirar dessa letargia espiritual, para mudar a nossa cabeça, para fazer a gente compreender que tanta gente está sofrendo. Então ele diz assim, agora já sabendo do contexto, que ele diz que nós estamos, a criação está sofrendo, nós estamos sofrendo, aguardando esse corpo glorioso, aguardando o ponto final que Jesus vai colocar na dor, no sofrimento. Ele diz da mesma maneira, da mesma maneira o Espírito Santo também geme. Aí agora a gente já sabe. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Então o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele ajuda em nossas fraquezas. Ele sabe que eu e você não somos os super-homens. Que as mulheres não são super-mulheres. Que todos nós temos fraquezas, que nós somos feitos de barro, que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós temos uma natureza inclinada para o mal, que quantas vezes a dor aperta, quantas vezes nós nos sentimos esmagados, quantas vezes nós nos sentimos entristecidos, desmotivados, desanimados. Quantas vezes nós estamos fracos, estamos sem força para levantar, sem força para fazer qualquer coisa. Quantas vezes a vida está tão difícil que nós ficamos enfraquecidos, que a nossa fé vai lá embaixo. Quantas vezes que vem um turbilhão de tribulações e a nossa fé vai lá embaixo. E a gente fica assim, meu Deus... E a gente fica sacudido, e a gente fica por terra, e a gente fica completamente fragilizado. A nossa fé, a gente começa a questionar, a gente começa a perguntar, cadê Deus? Há momentos em que nós estamos caídos, sem força, onde você tem desejo, onde você tem sonhos, onde você compreende a palavra de Deus, mas a realidade não bate com aquilo que você lê. Nós estamos, muitas vezes, como no tempo de Abacuque, ele diz, Senhor, por que tu não me ouves? Senhor, eu grito violência e tu não me escutas. Senhor, por isso a Bíblia ninguém ouve mais, a lei se afrouxa e o justo é perseguido pelo ímpio e esse ganha a batalha. Quantas vezes nós não estamos nesse clamor abacuquiano, dizendo assim, meu Deus, talvez acometido de enfermidades, talvez acometido das piores enfermidades, que são as psicológicas, que tanto tem avassalado o povo, como síndrome do pânico, como depressão, como transtorno de ansiedade e tantos outros transtornos que têm vindo. E não é porque a pessoa é no popular, chamado doido, não. É porque nós vivemos em uma sociedade que geme, não. É porque nós não vivemos como há tantos anos atrás, quando eu nasci, onde você não tinha televisão para assistir, só quem tinha era rico. Então você não tinha as informações catastróficas, alarmistas do mundo. O seu mundo era o rio, eram os passarinhos, era jogar bola feita de meia com papel dentro. Então naquela época você tinha medo de saci, de lobisomem, de mula sem cabeça.
Então naquela época era muito difícil você ver alguém com estresse, ver alguém depressivo, porque a pessoa sabia que quando estava sofrendo, tinha um rio para ela ir pescar. Hoje nem no rio você pode entrar, certo? Antigamente você sabe, você não era informado dos absurdos que tem no mundo, você não sabia, então você vivia a sua vida. Você plantava, você criava animais no quintal. Hoje não, pai de família, mãe de família. Ela está preocupada em como vai pagar, ele está preocupado em como vai pagar as contas. Então, hoje nós temos muita gente que a sua estrutura psicológica rompeu, não aguentou. Foi demais. Hoje eu e você precisamos estudar mais do que nunca. Nós não podemos ser os últimos, nós temos que ser os primeiros, porque senão vem o mais capacitado que nós. Então nós estamos em um mundo que geme, meu. Em um mundo completamente diferente, em um mundo onde existe gente demais. Em um mundo onde a competitividade é imensa, em um mundo onde nós estamos numa selva de pedras. E é por isso que o Espírito Santo entende as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Aí ele diz assim, da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Porque uma coisa que a gente nunca aprende direito é a orar. Porque nunca a gente se forma na arte da oração. Porque quantas vezes o que nós pedimos é o que nós achamos ser certo. É o que nós achamos que vai ser o melhor para nós. E nem sempre, como nós não temos conhecimento dos desdobramentos da vida nem do futuro, nem sempre o que nós pedimos é o melhor. E quantas vezes nós estamos pedindo o pior, como aquele filho pródigo que pede ao pai tudo o que tem e ele não sabe que o muito que ele tem, em pouco tempo ele vai jogar fora e ele vai voltar emporcalhado. Então, se ele conhecesse o futuro, se ele soubesse como seria, ele jamais teria pedido ao pai a herança. Mas, infelizmente, do lado de cada existência, nós só aprendemos depois de passar. Aquele filho pródigo jamais teria entendido o pai e entendido a vida e passado a ver a vida por outra ótica, por outra lente, por outro prisma, se ele não tivesse sofrido daquele jeito. E é por isso que Deus permite a gente sofrer. Deus podia nos livrar do sofrimento com estalar de dedos. Mas Ele sabe que só na hora da dor é que a gente muda a visão, é que a gente começa a compreender a vida, é que a gente começa a valorizar o que a gente não valorizava. E Paulo diz aqui, porque não sabemos como pedir como convém. Porque não sabemos pedir corretamente. Podemos até pedir, e pedir muito, mas não temos a certeza se estamos pedindo o certo, se estamos pedindo o que é da vontade de Deus, se estamos pedindo o que vai redundar em glória para Deus, se os nossos pedidos estão em sintonia, em harmonia, em acordo com a vontade de Deus. E se fosse assim, se terminasse aqui, esse texto seria desmotivador. Se terminasse aqui, esse texto seria assim, um texto para você ler e ficar triste, e ficar mais desanimado ainda, mas não termina aqui.
Lembre-se, a Bíblia não é constituída de um versículo. Então pare de tirar versículos do seu contexto. Então pare de pintar versículos. Porque a Bíblia é um livro todo para que a gente leia do princípio ao fim e para que a gente leia com responsabilidade. É por isso que eu estou usando textos, mas estou usando dentro do seu contexto, para que a gente veja que se eu digo que o Espírito Santo intercede, eu tenho que saber como ele intercede. E eu tenho que ver o contexto para saber se ele intercede mesmo. Se o que eu estou dizendo realmente é o que a Bíblia está dizendo. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Escute, Deus não tem compromisso com a palavra do pastor Gilberto Rebouças. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com nenhuma interpretação mirabolante que eu e você ou qualquer pastor do mundo faz. Deus não tem compromisso. Deus só tem compromisso quando eu prego a palavra dele do jeito que ele aditou, do jeito que ele descreveu, do jeito que ele inspirou, do jeito que ele soprou sobre a mente do apóstolo Paulo, sobre a mente dos escritores. Por isso nós precisamos urgente estudar a Escritura. Por isso nós temos como prioridade tentar entender e dizer: eu quero interpretar a Bíblia corretamente, e não pegar versículo daqui, versículo dali, versículo daquela, fazer uma salada e jogar goela abaixo do povo que está nos ouvindo. Não! Nós temos que ter responsabilidade diante de Deus, porque nós vamos prestar conta. E aí ele diz assim: não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu e você não sabemos orar, não sabemos o que pedir. Ele diz: mas, esse mais faz toda a diferença. Eu me lembro sempre de um aluno nosso. Mas, conjunção adversativa, o mesmo Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, o mesmo Espírito Santo que ajuda a mim e a você nestas horas difíceis da vida, nestes momentos de dúvida, nesses momentos angustiantes, esse Espírito Santo, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Intercede por nós. Por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o que eu não sei orar, o Espírito Santo ora por mim. Então, eu creio que o Espírito Santo até conserta as nossas orações. Eu creio que o Espírito Santo traduz, se bem que não precisaria, mas é só um exemplo. Nós pedimos errado e o Espírito Santo diz: Pai, não é assim que ele está pedindo, é porque tenha compaixão, ele não sabe o que pede, ele não sabe orar, mas o que ele está pedindo é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ao Pai, tá bom, não que o Pai não conheça, né? Porque o Pai sabe as coisas antes que nos saia da boca, a palavra. Mas isso é uma ilustração, e como ilustração, toda ilustração é deficiente. Então, o Espírito Santo intercede, e no grego, esse intercede com gemidos inexprimíveis. A ideia é de orar por alguém que está ali morrendo. É orar sobre alguém, é alguém que está caído. E eu não sei se você já viu uma pessoa que sofreu um acidente, que está à beira da morte, e que chega um parente, e chega a esposa, chega um filho, e cai sobre aquela pessoa desesperada, abraçando, dizendo não morra, dizendo não vá, e chorando e soluçando, e uma mistura de lágrimas com saliva. E aquela pessoa fica ali só soluçando, muitas vezes ela não tem palavras para expressar tamanha dor. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo
olha para mim e para você. E por amor que Ele tem, pelo carinho que Ele tem, por ser Ele o nosso Consolador, Ele se debruça sobre a minha dor, sobre a tua dor. Ele não é indiferente à minha dor nem à tua dor. Ele é alguém que se solidariza, que tem empatia, que sente como. E aí Ele se ajoelha sobre nós. Na hora das nossas fraquezas, na hora que a gente olha e diz assim, Deus esqueceu de mim. Na hora que a gente está para baixo, na hora do desemprego, na hora do abandono, na hora da perda do amor, na hora da morte de um ente querido, na hora em que a angústia vem, na hora em que parece que o mundo virou cinza, ficou cinzento, na hora em que parece que uma nuvem negra parou, na hora em que o inferno se levanta contra a nossa vida, na hora em que parece que nada vai dar certo, na hora em que parece que nós jamais vamos nos levantar, Ele olha para mim, para você, e Ele deita-se sobre nós. E Ele começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele começa a falar com o Pai com uma voz que somente o Pai entende. Com uma dor na alma que só o Pai entende. E começa essa intercessão, essa busca de socorro para a minha vida e para a sua. Essa intercessão maravilhosa, que agora não é mais de alguém que não sabe como pedir, mas de alguém que sabe realmente o que pedir, e que pede não com palavras traduzíveis, mas que pede com o coração, que pede com gemidos, que geme dizendo, Pai, levanta este homem, Pai, levanta esta mulher, Pai, socorre esta vida, restaura essa fé, Pai, encaminha esse homem, encaminha essa mulher, salva esse homem, não deixa que ele parta sem ter se arrependido. Pai, salva esta mulher, tira esta mulher desta vida em que ela está vivendo. Tira este homem, Senhor. Senhor, olha para essa pessoa que tem desejo de te servir, mas que ela não tem forças. E aí o Espírito Santo geme, e aí o Espírito Santo ora. E vendo o pastor Natalício, ora por nós, pastores. O Espírito Santo diz, Pai, esse pastor já não aguenta mais. Esse teu servo já fez de tudo, tem sido injustiçado, tem sofrido, a família dá trabalho, a igreja dá trabalho, os recursos não são suficientes, a liderança maior o aperta. Ele tem tentado pregar o evangelho verdadeiro, mas as pessoas não querem, e as pessoas o têm deixado, ele está se sentindo abandonado. E quantas vezes eu e você sentimos assim, que parece que o machado não corta mais, que parece que todo o nosso trabalho não dá resultado. E aí o Espírito Santo chega. E o Espírito Santo, Ruth, Deus te abençoe, Ruth. E aí o Espírito Santo chega, debruça-se sobre nós, e com gemidos inexprimíveis ele fala com o Pai. E aí é por isso que neste momento você está recebendo de Deus uma resposta. Nesse momento você está recebendo de Deus uma resposta a um pedido que você fez.
Neste momento, você que já tinha jogado a toalha, que já tinha desistido, porque quando a gente olha um planeta, um universo, um cosmos gemendo, a criação gemendo, quando você olha e vê que cristãos estão dizendo: Pai, apressa-te, Pai, manda Jesus logo, porque nós também estamos querendo a redenção do nosso corpo. Esse corpo está envelhecendo, nós já não enxergamos como enxergávamos antes, nós já não corremos como corríamos antes, são tantos medicamentos, nós já estamos envelhecendo. Você começa a ver o tempo passar velozmente, você começa a ver que parece que não tem jeito, que prende um corrupto, parece que nasce 1000. Você está vendo a violência crescendo, você está vendo que as pessoas estão interessadas em suborno, você está vendo a maldade campeando, e parece que o mal está triunfando. E tem horas que você, de tanto sofrer, de tanta injustiça, de tanto desamor, de tantos desencontros na vida, de tanta luta, você ficou sem forças e desorientado, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui de boca aberta, esperando a morte chegar. E aí o Espírito Santo vem, e aí ele intercede, porque ele é uma pessoa maravilhosa, que se compadece de pessoas como ele, mas que não tem. Ele não tem corpo, ele é divino, então ele não participa das nossas limitações, mas ele sabe que nós somos seres limitados, e aí ele se prostra. Ele olha para a minha vida e para a sua, e ele geme diante de Deus, e Deus lê e traduz o seu gemido, e Deus sabe o que ele está pedindo no seu gemido, e o maravilhoso é que Deus escuta a oração do Espírito Santo. Porque a minha oração e a sua nem sempre Deus escuta. E por quê, pastor Gilberto? Porque nem sempre o que eu e você pedimos é o bem para nós. Porque eu e você nem sempre o que nós pedimos é o melhor para nós. Mas quando o Espírito Santo se debruça sobre nós e geme, e intercede, e clama, de maneira que ninguém escuta. Porque quando nós vamos orar, nós queremos sermos vistos, nós queremos orar com a igreja cheia, nós queremos orar com gente do lado. Nem isso a gente aprendeu ainda, que para orar bastam 2 pessoas, nós e o Pai, que só nós e o Pai é suficiente, que eu tenho recebido mensagem de pessoas dizendo: pastor, ninguém vai orar. E eu sempre digo: para orar só precisa de 2 pessoas, você e o Pai sempre vai estar. O Pai sempre não precisa de mais de 2 pessoas para haver uma oração. Só precisa daquele que ora e daquele que atende, que ouve as orações. Então não vá para a igreja orar em busca de gente para te ver orando, porque aí você vai ser fariseu. Os fariseus é que oravam nas esquinas, nas ruas, em pé, para serem vistos pelos homens. Mas Jesus disse: tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e pede a teu Pai que vem secreto, o teu Pai que não precisa de plateia, o teu Pai que não quer que você ore como os fariseus para ser visto pelos homens, e o teu Pai que vem secreto te recompensará. Aí uma lição do Espírito Santo para nossas orações é orar sem precisar de plateia. Pode até ter o mundo inteiro ali do lado, mas a gente ora como se tivesse só nós e Deus, porque a verdadeira oração é uma conversa íntima, é uma conversa dentro do quarto. Como eu disse, pode ser no meio da praça, pode ser no meio do carnaval, mas é uma conversa onde você não está preocupado com quem está do lado, é uma
Conversa com Deus onde você não está preocupado se tem 10 milhões de pessoas te vendo, se tem 10 milhões de pessoas orando com você. Não, é uma hora onde você não vê mais nada a não ser aquele que está no alto, no trono, onde você está prostrado diante dele, onde você não ora e espera terminar para ouvir outra voz orando. Não, você quer ouvir a voz de Deus respondendo. E aí, é por isso que tantas orações não são respondidas, mas aí vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nem fala, nem diz. Ele simplesmente geme, porque o Espírito Santo não está buscando plateia para ouvi-lo orar, porque o Espírito Santo não está preocupado que as pessoas digam, puxa, que oração linda que o Espírito Santo fez. Como o Espírito Santo ora? Ele geme, ele ora com a alma, ele ora com o coração, ele ora com as entranhas, ele ora com o sentimento, e esse sentimento vai direto para o coração do Pai, e o Pai entende o que ele está querendo pedir, e o Pai entende a oração dele a nosso favor, porque ele não ora por ele ora por nós. E aí, meu amigo, não há ninguém que fique prostrado com um intercessor maravilhoso como esse. E aí, por isso eu quero te dizer, não há problema nesse mundo que o Espírito Santo não interceda por nós. E que hoje o Espírito Santo está intercedendo pela minha vida e pela tua vida. E quanto mais no chão nós estamos, quanto mais lá embaixo nós estamos, quanto mais ferido nós estamos, quanto mais sem força nós estamos, maior a intercessão, maior o gemido. Nós podemos contar que há o Espírito Santo, o Deus que vive em nós, que nesta hora está debruçado sobre a minha vida e sobre a tua, e está gemendo, e está intercedendo. E o Pai, que conhece a intenção do Espírito, há de ouvi-lo e de entrar em ação para o nosso socorro e para a nossa bênção. Que Deus possa tocar a sua vida. Eu quero falar agora com você que não é cristão, com você que tem apanhado da vida, com você que tem sofrido, com você que está desiludido, com você que já se tornou ateu, com você que acha que o mal já ganhou, com você que já jogou a toalha, com você que está pensando em tirar a vida. Eu quero falar com você hoje, que acha que não tem mais conserto, com você que está tentando se destruir com a droga, com outras coisas. E você sabe que eu estou falando com você. E você sabe que ninguém mais conhece isso que você está passando a não ser Deus. E eu quero falar com você hoje e dizer que o Espírito Santo intercede por você. Que ele pede para que você conheça a Jesus Cristo como o seu Salvador. Que ele pede ao Pai que dê a você o arrependimento, que mostre a você o caminho errado que você está, que mostre a você que há salvação para você, que há perdão para você, se você crê no unigênito do Pai. Se você crê em Jesus Cristo, você será alcançado e o Espírito Santo vai ser o teu transformador, aquele que vai começar um processo na tua vida, porque quando você se arrepende dos pecados, quando você crê em Jesus, sua dívida no céu é zerada. Começa uma nova história, e aí o Espírito Santo entra em você e vai mudar aquilo que você não podia mudar, e vai te dar força naquilo que você não podia te dar força, e vai naquilo que é fraco, ele vai te fortalecer, e ele vai fazer o impossível humanamente falando, porque Jesus disse: para Deus todas as coisas são possíveis, e o Espírito Santo vai começar uma obra transformadora até a vinda de Jesus, onde você receberá um novo corpo e irá com a multidão de salvos para a glória. Então hoje, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que é cristão, que está andando pelo vale da sombra da morte, que está sofrendo, que está gemendo, que está
já estava sem saber o que fazer, que já estava para desistir, que já estava até para se desviar, ou talvez esteja desviado, que já não entendia mais a vida, que já não tinha mais força, que já não tem mais força. Eu quero dizer para você que está doente, que vê o desespero, que já não tem mais nem sequer um pão para comer, que a pandemia levou quase tudo, inclusive a sua fé, que o desanimou, que o nocauteou, que o mundo, que a igreja te maltratou de tal maneira, que lideranças trataram você como coisa, que você ficou afundado na lama, que você recebeu um direto no queixo da vida, e você caiu, e estão contando, como um juiz conta 10, 9, mas antes que digam que você perdeu a luta, eu quero te dizer que o Espírito Santo está dizendo: levanta-te, levanta-te. O juiz está contando 8, 7, 6, e antes que ele levante a mão do adversário e diga ele venceu, antes que ele levante a mão da dor e diga ela venceu, antes que ele chegue no 0, o Espírito Santo quer levantar você, quer levantar a mim. Hoje o Espírito Santo diz: antes que chegue no 0 eu te levanto. Você não vai perder. Eu te levanto e te dou forças para que você enfrente a vida. Então lembre-se, nós temos um intercessor. Eu não sei o que pedir, mas eu não vou parar de pedir. Mas eu sei que eu tenho alguém que traduz minhas orações, que faz essas orações que eu elevo ao céu, que são horríveis, mas que ele conserta. E que nas minhas fraquezas e fragilidades, ele está sempre ali. E ele está debruçado sobre mim. E ele está debruçado sobre você. E ele geme. E ele ora com as entranhas. E o Pai nunca o deixa sem resposta. Então hoje nós temos a resposta de Deus para a nossa vida. Levante-se. Continue na luta. Porque a vitória é certa. Porque nós já ganhamos, nós temos apenas que manter a vitória, porque a vitória foi conquistada para sempre na cruz, e nós temos que aguardar até a vinda de Jesus, e até lá vamos continuar em oração, vamos estudar a palavra, mas nós temos a certeza de que alguém ora por nós, que alguém intercede por nós. Bendito seja o nome do Espírito Santo. Bendito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Hoje à noite nós teremos aula no CETAD para a turma de pastores. Então eu não estarei dando aula ao vivo, mas amanhã ao meio-dia nós retornaremos. E eu peço a você mais uma vez. Hoje eu peço de novo. Compartilhe. Se você entrou nessa live, se essa palavra abençoou você, não custa nada. No final, você clicar em compartilhar. Então eu peço a você hoje, que se esta palavra abençoou sua vida, não fique com ela só para você. Compartilhe nas suas redes sociais. Rapaz, tinha tantas pessoas vendo e eu ouvi tantos compartilhamentos. Então você que nunca compartilhou, você que tem se alimentado, tem ficado feliz, compartilha hoje. Vamos espalhar essa palavra. Vamos levar a mensagem do Evangelho. Compartilha. Espírito Santo, ora por nós. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Amanhã, de novo, nós temos o nosso encontro aqui, de segunda a sexta, ao meio-dia. E nós temos um seminário. Você diz assim: pastor, eu quero estudar a palavra de Deus.
Pastor, eu quero aprender a palavra de Deus, mas eu não tenho tempo de sair. O meu tempo de trabalho é de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso estudar, mas eu não tenho tempo de estar numa sala. Então nós criamos um seminário teológico à distância, o ESTAD, onde tem aulas 20 horas, na terça, na quinta, na segunda e na quarta, segunda. Online, onde você recebe o material em casa, onde você estuda em casa, mas você pode dizer, tá aí o telefone aí, 92037604, é o zap para você mandar uma mensagem, só recebe o WhatsApp. Isso aí é só o zap. Então não adianta telefonar para ele, porque não vai, é só o WhatsApp. Você manda uma mensagem no WhatsApp com o nome completo e um e-mail, e a gente manda as informações para você, diz como você faz para se matricular. Então, aí você diz, pastor, mas eu não tenho condição de estar assistindo às aulas às terças e quinta, às 8 horas. Não, as aulas ficam gravadas aqui no Facebook e ficam gravadas no meu canal no YouTube, que eu convido você a ir lá no YouTube. É só você botar Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, porque tem um Gilberto Rebouças maiúsculo lá, certo? Então você bota Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, e você vai chegar no meu canal. Quando chegar lá tem assim, inscreva-se, de vermelho. Assim que se você colocar, quando aparecer a minha foto, debaixo da minha foto tem assim, inscreva-se lá. Nós estamos chegando perto de 500 inscritos. Então lá tem quase 300 pregações, aulas, orações, estudos bíblicos. Então lá tem uma riqueza para você. Então compartilhe aquelas aulas que tem lá. Então vai lá. Então você pode estudar. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho condição de estudar às 8 e também não tenho condição de estudar 1h30. Aí você pode fazer como muitos estão fazendo. Nós temos missionários na África que não podem, porque lá é de madrugada. E aí eles recebem a mensagem pelo WhatsApp. E aí estudam. E aí você pode estudar de manhã, de tarde, de noite. Irmã Eliette, Deus te abençoe. Deus abençoe o homem de Deus. Mande um abraço para ele. Diga que eu estou com saudade dele. Zé, meu amigo, né? Homem de Deus. Deus abençoe a irmã Eliette. Deus abençoe seu esposo, sua família. Lembra ele para mandar uma mensagem para mim. Está aí o meu zap, 92037604. Então, quem não fez ou quem não terminou seu seminário, você pode fazer. E você pode dizer assim, pastor, mas eu só tenho 15 minutos, e às vezes eu só tenho a meia-noite, eu só tenho de manhã, eu só tenho meio-dia. Você pode pegar as mensagens que estão gravadas, as aulas, e estudar devagarinho. E você não entendeu, volta. Então, é o EAD, ensino à distância. Então, você agora pode se matricular, você agora pode estudar teologia, você pode fazer um curso de teologia e ser um instrumento mais ainda abençoado nas mãos de Deus, ou terminar aquele curso que você começou, mas que nunca terminou. Então, não perca aquelas cadeiras que você já fez. Então, faça o nosso seminário à distância, faça o seminário teológico à distância, terça, quinta, segunda-feira e quarta, segunda-feira, sempre às 20 horas aqui pelo Facebook. E as aulas ficam postadas aqui no Facebook e no meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube, onde você pode fazer o seu horário, onde você escolhe a hora de estudar. Então, o ensino à distância, assim, quem estuda é o aluno, o professor dá as aulas, o aluno estuda se quiser, na hora que quiser, na hora que puder. Então, não precisa mais dizer, eu queria, mas não posso. Agora você pode, certo? E agora você pode, basta você mandar uma mensagem do WhatsApp, que eu mando para você, como você se matricular, formulário de matrícula, coloca o seu nome no grupo e você já começa a receber as aulas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã, meio-dia, então hoje não esqueça, eu peço a você em nome de Jesus, compartilhe. Se cada pessoa que me ouviu hoje compartilhar com os amigos que tem, meu irmão, vai ter muita gente abençoada. Se cada pessoa atender o meu pedido e você dissesse, assim que terminar, você
Não custa nada, é só compartilhar. E você vai estar abençoando muita gente. Até amanhã, ao meio-dia, então, de segunda a sexta, não perca e matricule-se para fazer um seminário na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e um seminário de qualidade. Deus, e se você quiser, peça uma aula grátis, que eu mando para o seu WhatsApp, para que você veja como é a aula. E você ainda recebe o material gratuitamente. Então, vai lá, manda a mensagem 9203-7604. Está aí. Deus abençoe. Até amanhã.